A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 9, o batismo, a primeira ordenança da Igreja. O texto áureo vai nos dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática vai nos dizer assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Objetivos da lição: pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. A introdução na revista nos diz assim: nessa lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Irmãos, essa lição ela será bem esclarecedora, não sai daí não, tá ok? Palavra-chave: batismo. Já quero aqui agradecer você que chegou aqui nesse canal e nos deu um voto de confiança. E você que ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esse slide aí do lado estará disponível para você, professor, para usar em sala de aula, gratuitamente, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: pressuposto bíblicos do batismo. Subtópico 1: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Segundo o dicionário, a palavra sacramento significa sinal ou símbolo religioso, especialmente associado às igrejas cristãs, no qual se acredita que um poder sagrado ou espiritual é transmitido através de elementos materiais, visto como canais da graça divina. A palavra latina sacramentum, que etimologicamente é um termo teológico ambíguo, ou seja, duvidoso, foi usado no direito romano para descrever uma sanção legal, na qual um homem colocava sua vida ou propriedades nas mãos dos poderes sobrenaturais que defendiam a justiça e honravam contratos solenes. Mas tarde tornou-se um juramento de lealdade feitos pelos soldados ou ao seu comandante ao embarcar em uma nova campanha, jurado em um lugar sagrado e usando uma fórmula
conotação religiosa, trazendo uma ideia que os sacramentos são atitudes praticadas, ritos ensinados e praticados, e que esses ritos eram suficientes ou complementares à fé. Ou seja, esses sacramentos, uma vez praticados, eles têm poder de conferir graça. Ou seja, o próprio batismo confere a graça necessária para quem está sendo batizado. Eles começaram a desenvolver a ideia de que quem não é batizado não é cristão. Se não é cristão, automaticamente não é salvo. Começaram a desenvolver a ideia de que batizar as crianças que morriam sem o sacramento do batismo não seriam salvos. Subtópico 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. O batismo na água é um ato de obediência que se segue à conversão para retratar simbolicamente a lavagem de nossos pecados. Uma ordenança é um mandamento a ser obedecido. Na observância da comunhão e do batismo, a igreja e o cristão obedecem aos mandamentos de Jesus. Nenhuma graça é transferida para o indivíduo por qualquer ordenança. Ao praticar, o indivíduo testifica da graça recebida. O batismo com água é a lavagem de pecado em si? Não. Somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem nos purificar do pecado. O batismo em si não traz salvação, mas a salvação inspira o desejo de batizar nas águas. Deve ser a primeira coisa que fazemos depois de nascer de novo. Aqueles que receberam Jesus em seus corações devem desejar segui-lo nessa ordenança. O próprio Jesus veio a João Batista para receber seu batismo na água, porque ele deveria levar os pecados do mundo em sua morte. E esses pecados seriam lavados por Deus para aqueles que depositassem sua confiança nele. Subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de que crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Qualquer pessoa que receba o batismo em águas deve perceber o que significa recebê-la. Portanto, o batismo infantil não é bíblico. É preciso arrepender-se e ser salvo para ser batizado. O batismo na água retrata o sepultamento do velho homem e suas obras de morte e a ressurreição da água para a nova vida em Cristo. Uma criança não pode se arrepender, ela não tem a compreensão. No entanto, os pais podem dedicar seus bebês ao Senhor, pois há muitos relatos disso em toda a Bíblia.
Como nos evangelhos, levamos nossos filhos para serem apresentados ao Senhor na igreja. Ana fez uma bela oração quando dedicou seu filho Samuel ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Se as Escrituras nos mostrassem um exemplo ou dessem uma ordem para batizar crianças pequenas, então a discussão terminaria e seríamos obrigados a batizar e deixar que o Senhor trabalhe nesse caso. Em vez disso, temos a instrução clara de que o batismo é para os crentes e aqueles que podem apelar a Deus para uma boa consciência. Não batizamos criança porque o batismo é uma confissão pública de fé em obediência a Cristo. O ensino claro das Escrituras é que todos os que creem em Jesus como Salvador e Senhor devem ser batizados em obediência a Ele. Nós incentivamos, encorajamos as crianças, assim que puderem, entender e arrepender-se e crer no Evangelho. Oramos com eles, lemos a Bíblia com eles, discipulamos eles, mas não os levamos nas águas batismais até que possamos ter uma compreensão, que eles possam ter uma compreensão se eles amam ou não a Cristo. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: o batismo em água é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Tópico 2: o símbolo e o propósito do batismo. Subtópico 1: símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo, por imersão, simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. O batismo nos identifica com Cristo. Os coríntios cometeram o erro de identificar seu batismo com a pessoa que o batizou. Olha só, ou pelo menos é isso que a pergunta retórica de Paulo derruba no versículo 13. Você foi batizado em nome de Paulo? Absolutamente não. Eu, ao longo da minha caminhada, lá se vai 30 anos, presenciei esse tipo de situação que a pessoa quer escolher quem o batiza, como se o tal fosse o super ungido. O batismo não nos conecta ao indivíduo que nos mergulha, identificando-nos com o rei, representado por esse indivíduo. Mesmo que essa pessoa depois se desqualificasse do ministério ou abandone a fé, o batismo permanece válido. O batismo simboliza a obra da graça de Cristo, não confere graça em si mesma. Como Jesus ensinou em Mateus 28:19, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nos identifica com Cristo, pois é administrado por sua igreja. Dessa forma, o batismo é a maneira que Jesus deu aos seus discípulos para se identificarem publicamente com ele. Ele poderia ter dito construir uma arca, ou se mudar para Israel, ou parar de cortar seu cabelo. No Antigo Testamento, ele ordenou que alguns de seu povo fizessem essas coisas. Mas, no entanto, no Novo Testamento, o batismo é o rito iniciático de
todo seguidor de Cristo. O batismo é o que marca os cristãos e nos separa do mundo. Simboliza outra unidade espiritual em Cristo e traz unidade visível à Igreja de Cristo. Portanto, se você quer se identificar publicamente com Jesus, o batismo na água é o caminho. Subtópico 2. O propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Qual é o significado do batismo? Bom, passagem da morte para a vida. O batismo simboliza nossa morte e sepultamento com Cristo e depois de que ressuscitou para uma nova vida em Cristo. O batismo simboliza uma pessoa morrendo para o pecado, vivendo para a justiça. Quando uma pessoa está imersa na água, simboliza sua morte para si mesmo. Então, quando a pessoa é levantada da água, simboliza a ascensão para uma nova vida em Cristo. O batismo é um ato simbólico que diz: eu me afasto dos meus pecados, morro para mim e para os meus pecados e me volto para Jesus. Sou uma nova pessoa em Cristo. O batismo é um símbolo externo de uma mudança interior que já ocorreu. A salvação no ponto de crença e aceitação da morte sacrificial e ressurreição de Jesus Cristo para o perdão de nossos pecados. É um símbolo de sua nova vida como cristão. Enterramos a vida velha e nos levantamos para caminhar em uma nova vida. Subtópico 3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. É muito comum encontrar pessoas que não querem descer as águas por se acharem dignas ou fracas na fé, acham que não estão prontas ou que irão continuar pecando. O batismo não impede uma pessoa de pecar, como também o batismo na água não remove o pecado em si. O sangue de Cristo, sim, que limpa. Em vez disso, o batismo ocorre depois de termos sido salvos por meio de nossa confissão a Jesus. Somos pecadores arrependidos e perdoados. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Ora, mas não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 6. Então aqui a gente vê que os coríntios, na época em que Paulo escreveu, havia sido batizado em Cristo e se sentiu seguros e protegidos
Paulo deseja aqui abordar o excesso de confiança deles e os adverte a ficarem alertas. E para ilustrar, remontam a história lá de Israel, traçando paralelos entre a situação dos coríntios e dos antigos israelitas, liderado por Israel. Assim como os coríntios haviam sido batizados ou comprometidos com Cristo por meio da imersão na água, os israelitas haviam sido batizados ou comprometido com Moisés por meio do seu testemunho conjunto do poder de Deus. A presença de Deus era visível para eles na forma de uma nuvem que os guiava e protegia, e o poder de Deus lhe permitia atravessar o Mar Vermelho. Daí, batismo na nuvem e no mar. Até este ponto, então, irmãos, tanto os coríntios quanto os israelitas são iniciados em uma comunidade e possuem um forte compromisso. No entanto, enquanto os israelitas experimentaram o poder de Deus e foram batizados a Moisés, a maioria dos israelitas falhou em sua jornada miseravelmente. Da mesma forma, mesmo os mais fortes entre os corintianos enfrentariam perigos das influências pagãs ao seu redor. Assim, como a nuvem e o mar não impediram os israelitas de sucumbir à tentação, o batismo literal não era garantia de segurança para os coríntios. O batismo indica nosso desejo de viver em retidão, estar sempre bem com Deus. O batismo é como uma aliança de casamento, é o símbolo exterior do compromisso que você assumiu em seu coração, um compromisso que deve ser seguido e vivido diariamente. Aqui está uma maneira simples de explicar o batismo. O batismo é um símbolo, é para mostrar ao mundo que você ama, confia e coloca sua esperança em Cristo. É como uma aliança de casamento. Digamos que eu não seja casada, não sou casada agora, mas se eu colocar uma aliança de casamento no meu dedo, isso significaria que eu sou casada? É claro que não. Da mesma forma, posso ser batizado em uma igreja, mas isso não me torna um verdadeiro crente em Cristo. Imagina que eu realmente sou casada, só para deixar claro que eu sou casada, tá? Completa, aqui completa 30 anos de união. Voltamos aqui. Meu marido e eu realmente passamos pela cerimônia de casamento, mas eu simplesmente não tenho um anel no dedo. Isso significaria que eu não sou casada? De jeito nenhum. Claro que eu ainda estaria casada. Da mesma forma, posso ser um crente em Cristo, mas não batizado. E meus pecados ainda são pagos e perdoados por Deus. Mas imagine, eu realmente era casada e eu realmente amava meu marido. Eu usaria minha aliança de casamento? É claro, eu amaria meu marido, eu amo meu marido e gostaria que o mundo inteiro soubesse que eu sou casada. Da mesma forma, se eu confiei em Cristo para me salvar do pecado e Ele é o meu Senhor, a alegria da minha vida, então eu vou querer que todos saibam sobre isso. Portanto, o batismo é uma declaração de amor, é uma declaração para todos que o veem, de que confiem em Cristo para a minha vida, pela minha salvação, que eu estou comprometido com Ele e quero viver para Ele. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O batismo não faz de você um crente. Isso mostra que você já é um. O batismo não te salva, somente sua fé em Cristo faz isso. Porque é pela graça que foste salvo pela fé, e isso não é de vós mesmo, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se
possa vangloriar. A sinopse do tópico 2 vai dizer assim: o batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Tópico 3: a fórmula e o método do batismo. Subtópico 1: fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula bíblica do batismo é a fórmula trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há algo claramente comunicado, é algo claramente comunicado a todas as testemunhas quando o novo crente está imerso sob a água em nome da Trindade. A salvação de todo pecador é completada pelas três pessoas da Trindade. Portanto, é mais apropriado que o pecador louve a Deus Trino na água como uma profissão de fé num único Deus verdadeiro e vivo. Quando Jesus instrui seus discípulos a irem fazer discípulos de todas as nações e batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vale ressaltar que o substantivo grego onoma, traduzido como nome, é singular em Mateus 28:19. Portanto, as três pessoas coiguais e coeternas, distintas da Trindade, não são três divindades diferentes, mas três pessoas distintas que compõem um único Deus verdadeiro que salva os pecadores. É de vital importância ensinar aos novos crentes que, quando entrarem na água, serão batizados em nome do Pai, que os escolheu antes da fundação do mundo, em nome do Filho, que morreu por eles na cruz, e em nome do Espírito Santo de Deus, que os convenceu do pecado e os levou a um lugar de arrependimento e submissão a Deus por meio da palavra de Deus. Os cristãos novos não devem ser confundidos com a fórmula trinitária enquanto estão na água durante o batismo. Após a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o batismo assumiu um papel mais específico. Na carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, ele explica o batismo como o rito pelo qual um cristão participa da morte e ressurreição de Cristo. Não é purificação ou iniciação, mas um rito central em si mesmo. É o único rito mencionado na Grande Comissão. Subtópico 2: fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modelista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. O modalismo é provavelmente o erro teológico mais comum sobre a natureza de Deus. É uma negação da Trindade. O modalismo afirma que Deus é uma única pessoa e que, ao longo da história bíblica, se revelou de três modos ou formas. Assim, Deus é uma única pessoa que se manifestou pela primeira vez no modo do Pai, nos tempos do Antigo Testamento, na encarnação no modo era o Filho, e depois da ascensão de Jesus, o modo é Espírito Santo. Esses modos
são consecutivos e nunca simultâneos. Em outras palavras, essa visão afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca existem todos ao mesmo tempo, apenas um após o outro. O modalismo nega a distinção das três pessoas da Trindade, embora mantenha a divindade de Cristo. Eles negam a Trindade, ensinam que o nome de Deus é Jesus e exigem o batismo para a salvação. Exemplos: o mormonismo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Testemunha de Jeová, são algumas delas. Essas igrejas modalistas costumam acusar os trinitários de ensinar três deuses. Não é isso que a Trindade é. O ensino correto da Trindade é um Deus em três pessoas eternas coexistentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Subtópico 3. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. No Antigo Testamento, o ritual da água era uma exigência para o sumo sacerdote no dia da expiação, tá? Tanto antes quanto depois da cerimônia, ele tinha que se banhar na água, certo? Em ambos os versículos, a palavra para banho é a palavra hebraica rachatz, que tem a ideia geral de lavagem. É usado em Gênesis para lavagem dos pés e a lavagem do rosto. É uma palavra comum em Levítico para a lavagem cerimonial. Embora não seja a única palavra assim usada, deve-se notar que o ritual aqui é um alto banho em vez de um batismo. A mikvah, também era uma parte necessária do processo da iniciação judaica. 7 dias após a circuncisão, o candidato era imerso em água corrente. Quando surgia, era considerado um israelita oficial. Então, quais são os diferentes métodos de batismo? Existem 3 métodos principais de batismo: imersão, afusão e aspersão. Esses 3 métodos tratam apenas de como a água é usada no batismo. Efusão ou afusão, derramamento. O batismo de efusão é um método de batismo onde a água é derramada sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Algumas igrejas ortodoxas, como a católica, praticam isso 3 vezes para completar o batismo. Aspersão, com pequenas gotas. O batismo de aspersão é um método de batismo onde a água é aspergida com pequenas gotas sobre a pessoa que está sendo batizada. Esse método de batismo envolvia aspergir água que é considerada santa na cabeça ou na testa do indivíduo. Imersão. O batismo de imersão é um método de batismo aonde o receptor fica completamente submerso na água. Se entendemos que simboliza uma morte ou um sepultamento do indivíduo, isso só é possível cobrindo todo o corpo com água. Afinal, não se joga a terra só sobre a cabeça de quem está morto. É necessário cobrir todo o corpo. Isso normalmente é feito apenas uma vez, mas algumas igrejas praticam a imersão tripla como símbolo da Santíssima Trindade. A grande maioria dos batismos nos primeiros séculos foi de imersão. No entanto,
Quando alguém não podia ser imerso, o batismo por aspersão ou efusão, que é o derramamento, era usado em seu lugar. Aparentemente, os prisioneiros e aqueles que estavam acamados devido a algum tipo de doença eram batizados por aspersão ou efusão com água, ainda nos primeiros séculos. Essa prática era conveniente e não a norma na igreja primitiva. Mover uma pessoa em seu leito de morte para um corpo d'água para ser imerso era incrivelmente difícil durante esse tempo. Considere que a água corrente não foi inventada até o século XIX. Também temos dispositivos médicos modernos que ajudam a transportar e estabilizar pacientes frágeis. Ainda hoje, muitos batismos por imersão para pacientes terminais são difíceis ou impossíveis. Realizar um batismo de aspersão ou derramamento era tão comumente associado a doentes acamados que ficou conhecido como batismo dos doentes. Esse nome indica que a prática normal do batismo da igreja primitiva era a imersão. Agora, uma dúvida de muita gente. Irmã Tânia, o batismo deve ocorrer em rio ou em piscinas? Elas são válidas? Muitas pessoas que defendem a visão de um batismo só deve ser feito em água corrente são aquelas que também acreditam erroneamente que as pessoas são batizadas por seus pecados para ser lavados e levados com a água corrente. Eles acreditam que a água deveria estar fluindo para levar os pecados purificados para longe. A Bíblia é clara que nossos pecados só são lavados através do sangue de Jesus em arrependimento através da fé. Na fé nele e não por qualquer outra coisa que fazemos. Portanto, não importa se a água está fluindo ou não. Isso não importa. Muitos crentes, tanto em áreas urbanas quanto mesmo secas, que não são capazes de acessar os canais fluviais, foram batizados por muitos anos em piscina. Eu sou uma delas, de batismo, e seu batismo tem sido tão bíblico quanto aqueles feitos em água corrente. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na conclusão da revista, nos diz assim: procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é em si uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. O batismo é um símbolo de ser um seguidor de Jesus. O batismo não é necessário para a salvação. É ordenado por nosso Senhor e nosso primeiro ato de obediência como cristãos deve ser segui-lo ao ser batizado. O ladrão na cruz, que estava pendurado ao lado de Jesus, é um exemplo de quem nunca teve oportunidade de ser batizado. No entanto, Jesus assegurou-lhe que estaria com Jesus no céu. O batismo não é essencial para a salvação, mas o fazemos em declaração de amor por aquele que se entregou por nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.